Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. No Brasil, em que a semana passada se encerrou com aquela decisão estapafúrdia do nosso TJ, no caso Flávio Bolsonaro, comentada aqui no canal, e em que esta semana se encerra com o escândalo envolvendo o senador José Serra no assunto do Rodoanel, o tema que continua a predominar na mídia e nas redes sociais é sempre o mesmo: corrupção, crimes do colarinho branco. Nesse contexto, ganha ainda mais força a discussão acerca da prisão em segunda instância. Como eu já tive oportunidade de salientar aqui no canal, acredito que não haja qualquer argumento jurídico sólido que sustente a necessidade de aguardar um julgamento em instâncias superiores para a efetivação de uma prisão. E por quê? Simplesmente porque são as duas primeiras instâncias, ou seja, o juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado, ou o TRF, conforme for o caso, são apenas essas duas instâncias que podem examinar as provas e os fatos envolvidos no processo. O que pretendo dizer com isso? Apenas para esclarecer. Digo que só essas duas instâncias podem examinar se um determinado réu num processo criminal efetivamente incorreu naquela prática delitiva, foi autor daquele delito, ou seja, se há provas de autoria do crime e se aquele crime efetivamente foi praticado, ou seja, provas de materialidade. E aí, vocês devem estar daí, se porventura não forem da área jurídica, perguntando: o que será que fazem as instâncias superiores, os tribunais superiores em Brasília? De acordo com a nossa Constituição Federal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, avalia, grosso modo, se alguma decisão proferida por um tribunal inferior, ou seja, por um Tribunal de Justiça dos Estados ou por um dos TRFs, avalia se alguma decisão desses tribunais violou algum dispositivo de lei federal. Por exemplo, em se tratando de um caso criminal, se a prisão violou alguma norma do Código de Processo Penal, que é uma lei federal, ou de alguma outra lei federal. São questões muito técnicas reduzidas a essa questão de violação à lei federal. E o STF, o que faz ele? O STF é o grande guardião da nossa Constituição e, desse modo, aprecia apenas se as decisões desses mesmos tribunais aos quais me referi, ou seja, os tribunais de justiça e os TRFs, se alguma decisão desses tribunais violou a nossa Constituição Federal. Vejam vocês que as decisões do STJ e do STF em grau de recurso são restritas a casos extremamente específicos e não alterarão a convicção já formada lá embaixo, reitero eu, pelo juiz de primeira instância e pelo TJ ou TRF sobre a autoria e materialidade de um determinado crime. Dessa forma, será que vocês percebem a extensão da canalice das pessoas que defendem uma suposta, uma pseudo-necessidade de aguardar um julgamento até o trânsito em julgado, ou seja, até o esgotamento de todos os recursos para a efetivação de uma prisão?
Será que vocês concebem que essa discussão envolve tão somente os ditos peixes graúdos da corrupção, já que pessoas muito pobres e muito vulneráveis costumam ser presas ou em flagrante delito, ou até mesmo em caráter preventivo, antes até do advento de uma sentença de primeira instância. Essas pessoas bem vulneráveis não costumam ter qualquer acesso efetivo aos tribunais superiores. Essa é uma via que, em geral, é bastante reservada aos tubarões, que podem custear honorários de advogados muito renomados e muito influentes junto a esses tribunais. É exatamente por isso que, ao que tudo indica, as maiores forças políticas do nosso país estão aproveitando o alvoroço, o pânico da nossa população com a pandemia para tentar desvirtuar o texto original da PEC sobre a prisão em segunda instância. Deixarei aqui no link da descrição deste vídeo uma matéria publicada hoje pelo jornal pelo site Antagonista, que mostra até que ponto o relator dessa PEC tem sido bastante pressionado por forças ligadas ao Centrão e às defesas de Lula e de Flávio Bolsonaro para proceder a essa verdadeira deturpação na PEC. E de que tipo de deturpação fala a notícia? Segundo o Antagonista, o relator estaria sendo bastante pressionado para fazer com que a PEC incida apenas nos casos futuros, ou seja, nos casos ocorridos após a promulgação da PEC, deixando para trás, deixando impunes, aguardando julgamento, aguardando o trânsito em julgado, o julgamento pelas instâncias superiores, os casos pretéritos. Em primeiro lugar, em termos jurídicos, acredito que esse tipo de desvio não possua fundamento. Por quê? Porque estamos falando aqui de uma PEC que disporá sobre a forma de efetivação de uma prisão. E esse tipo de matéria é uma matéria que diz respeito ao procedimento criminal em si, a própria processualística, ou seja, é o que nós chamamos de uma norma processual. E há uma regra no direito, uma regra indiscutível, de que as normas processuais têm incidência imediata. Vou exemplificar para vocês. Nós temos, por exemplo, um código de processo civil que dispõe sobre o curso dos processos civis, um código bem recente. E os dispositivos desse código incidiram e incidem sobre os processos que já haviam sido propostos antes da sua promulgação. Apenas um exemplo para ilustrar que uma norma processual deve ter incidência imediata. Dessa forma, acredito que a PEC sobre a segunda instância deva ter incidência imediata e, dessa forma, se aplique aos casos que já tramitam em juízo, ou seja, as ações criminais que já tenham sido propostas e, eventualmente, já tenham sido até julgadas em primeira instância. Acredito que é premente dar essa aplicação imediata à PEC. Contudo, não é isso que pensam as forças políticas do país. E por que será que elas atuam dessa forma? Simplesmente porque desejam contratar esses tais advogados muito prestigiosos e influentes junto aos tribunais superiores para tentarem protelar os seus casos, até que incida uma eventual prescrição e elas deixem de ser puníveis. Portanto, sem complicar muito em termos jurídicos para vocês, e já me encaminhando aqui para a nossa conclusão, acredito
acredito que essa notícia trazida pelo antagonista mostre o recado da classe política, ou pelo menos da maior parte dos nossos representantes políticos, para a sociedade, que é o desejo, a ânsia de preservar a sua impunidade, a ânsia de manter essa determinação de que uma prisão só possa ser efetivada após o trânsito em julgado de uma decisão, ou seja, a partir do momento em que ela se torne irrecorrível, em que ela não seja mais passível de recurso. Para essa classe política, é muito favorável aguardar o julgamento dos seus casos pelas instâncias superiores. Não apenas eles ganham tempo, como eles dispõem de mais possibilidade de interferência política nos seus assuntos judiciais. Afinal, não esqueçamos que, contrariamente ao que ocorre com os outros juízes, os ministros do STJ e do STF não são juízes concursados, mas sim indicados por nomeação política. E acho que esse fato já fala por si só e pode explicar muito bem a ânsia de grande parte dos nossos atores políticos em manter o nosso sistema de efetivação de prisões exatamente da forma como está, bastante ineficiente. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.